Aleluia, Pai. Toma na tua casa, toma nas tuas mãos, Senhor. Toma a nossa família nas tuas mãos, toma a nossa vida nas tuas mãos. Brilha na nossa família, brilha, Senhor. Vem brilhar no nosso lar, vem brilhar no nosso interior, Senhor. Vem brilhar, Senhor, na nossa família, retirando todo o mal, retirando, meu Deus, toda a incoerência, toda a incerteza, todo o medo, toda a ira, toda a provocação, Senhor, vem retirar do nosso interior. Nos limpa, Deus, porque nós somos teus filhos, Pai. Nos limpa, Pai. Limpa a nossa família, porque desejamos ela nas tuas mãos. Limpa os nossos familiares, Senhor, e brilha na vida de cada um deles, Pai, para que sejam curados, para que sejam prósperos, para que sejam protegidos e abençoados. Brilha, Senhor, vem brilhar em mim, vem brilhar no nosso lar, vem brilhar na nossa família, vem brilhar na tua igreja, Senhor, para que todos sejam resgatados pelo teu amor. Vem brilhar, Senhor, brilha, Pai. Brilha, Senhor, com tua santidade, que cura, que restaura, que transforma. Brilha, Senhor, com tua santidade, Senhor, que afasta as hostes malignas de Satanás. Brilha, Senhor, com o teu amor que destrói todo ódio, Senhor, com o teu amor que destrói todo sofisma. Brilha, Senhor. Brilha, Senhor, sobre todos os teus filhos, sobre todas as nações, para que o mal seja subjugado, para que o teu amor, Pai, seja sobre todos nós. Nós consagramos a Ti o nosso lar, nós consagramos a Ti a nossa família, nós consagramos a Ti este culto, este dia, esta semana, consagramos tudo o que temos, tudo o que somos ao Senhor, porque sem Ti não somos nada. Brilha, Senhor, brilha em nós, nós te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, aleluia, Pai, aleluia. Então vamos abrir a Bíblia, no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos ler, é um pouquinho longo, mas vamos deixar. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que me ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém.
Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do sermão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. A presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Quando a presença de Deus está em nós, nós somos pessoas diferentes. Nós temos palavras diferentes, nós nos comportamos diferente, nós olhamos para as pessoas diferente, nós vivemos de forma diferente, nós pensamos de forma diferente. Porque a presença de Deus é diferente. A presença de Deus não é igual à nossa vida. A presença de Deus não é igual àquilo que nós sentimos. Não se esconda nunca da presença de Deus. Nunca nós podemos nos esconder da presença de Deus.
Em Gênesis 3, 8. Pode abrir. Eu tenho aqui, mas pode abrir. Amém? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O homem e a mulher estavam no jardim do Éden, eles e Deus. E quando eles fizeram algo de errado, eles quiseram se esconder da presença de Deus. E Deus nunca falou para eles: olha, quando vocês fizerem alguma coisa de errado, eu vou acabar com vocês, eu vou matar vocês, eu vou destruir vocês. Deus nunca falou isso. Aliás, Deus nunca falou para eles que eles iam fazer algo de errado algum dia. Deus nem falou para eles que o pecado existia, porque Deus só tinha para eles coisas boas. Deus tinha a presença dele para eles. Então eles tinham que andar como Deus andava. Eles tinham que pensar como Deus pensava. Eles tinham que agir como Deus agia, porque eles tinham que agir segundo a presença de Deus. E quando nós erramos, nós não podemos fugir da presença de Deus. Muito pelo contrário. Errei, aí que eu tenho que buscar a presença de Deus. Porque se eu me afastar da presença de Deus, eu vou caminhar para a morte, como Adão e Eva caminharam para a saída do paraíso. Se eles tivessem buscado Deus a Deus, olha, me perdoa porque eu errei, talvez a história fosse outra. Mas eles fugiram, quiseram se esconder da presença de Deus. E não tem como se esconder da presença de Deus. A presença de Deus está ao nosso redor em todos os momentos. Aliás, está ao redor de todas as pessoas. Nem todos podem sentir. Nem todos conseguem se envolver com a presença de Deus. Porque estão pensando em outras coisas. Estão tentando fugir da presença de Deus. Por conta dos seus próprios erros, por conta dos seus próprios sonhos, por conta dos seus próprios desejos, por seus próprios motivos. E nós temos que buscar a presença de Deus. Ao invés de nos afastarmos como Adão e Eva fizeram, nós temos que ir de encontro à presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Porque olha que texto interessante. Quando o homem e sua mulher, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, eles estavam ouvindo, Deus estava caminhando próximo deles. Deus caminhava no mesmo lugar que eles. Deus caminhava no mesmo jardim, mas Deus não ficava vigiando. Deus não ficava assim, do lado deles, como se estivesse vigiando eles para que eles se sentissem livres. Deus agia com eles como uma pessoa age com outra. Como alguém que ama. E Deus estava ao lado deles. Andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Olha só. E imagino eu. Isso agora sou eu. Eu imagino que devia estar fazendo calor, muito quente, e Deus soprou uma brisa do dia para que aquele calor fosse aplacado, diminuísse o calor e eles tivessem um tempo mais gostoso. Porque Deus estava soprando a brisa do dia. E a brisa do dia ela é muito gostosa. Quando vem aquela brisa que está aquele calor, nossa, é uma coisa tão gostosa. E isso Deus estava fazendo naquele instante. A palavra diz, quando Deus soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deixaram coisas boas de Deus, porque estavam com medo, porque pecaram. Quando nós erramos, nós não podemos esconder de Deus. Porque se nós nos escondermos da presença de Deus, nós não vamos viver a brisa do Senhor, que é o refrigério de Deus sobre a nossa vida. Nós não vamos viver as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que buscar a presença de Deus, mesmo diante do erro, mesmo diante do pecado. Nós temos que pedir perdão e entrar na presença de Deus, buscar, não se afastar nunca da presença do Senhor, porque é ela que nos dá forças para vivermos todos os dias. É ela que nos fortalece. É ela que nos protege, é ela que nos dá carinho, amor, sem pedir nada em troca. Então nós temos que buscar a presença de Deus. Não
nunca se esconder da presença do Senhor, mesmo diante do nosso erro. Nós temos que dar importância e mostrar para as pessoas e viver de acordo com a importância de orar para sempre trazer a presença de Deus. Nós temos que reconhecer a importância da oração, como é importante nós orarmos para trazermos a presença de Deus, porque a oração traz a presença do Senhor. Quando nós oramos, nós buscamos a presença de Deus. Abra agora em Mateus 26, 36. Aleluia, Senhor. 26, 36. Que a tua presença continue em nós, Pai. Que a tua presença continue neste lugar. Que a tua presença encha todas as casas, todos os lugares que ouvirem a tua palavra, que lerem a tua palavra, que estiverem te adorando, que estiverem te cultuando nesse instante, Pai, em todos os lugares do mundo. Amém? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. A oração é tão importante, mas tão importante. Jesus não precisava de orar, ele era filho de Deus. Era só ele conversar ali com Deus ali mesmo, com os discípulos. Mas Jesus fazia questão de mostrar para os discípulos como é importante estar orando. A importância de se envolver com a oração. A importância de dar aquele momento de oração uma ênfase maior, um sentido maior. Mostrar para os discípulos que eu não posso tratar a oração de qualquer maneira. Vamos orar. Não é assim. Porque se fosse assim, Jesus falou: não, vamos orar aí, vai sentar aí, vamos orar. E não é assim que Jesus tratava a oração. Porque é um momento especial. Tem um momento que nós conversamos com Deus? Tem. Que nem Jesus estava lá naquele momento que ele estava pedindo para o Pai para ressuscitar Lázaro. Ele até falou dentro dele para o Pai, naquele momento, ele não estava falando para todas as pessoas ouvirem. Ele estava falando para ele. Que a palavra diz que Jesus agitou-se dentro dele. E ele falou com o Pai. Ele falou: Pai, eu sei que você sempre me ouve. Mas eu estava falando para que todas as pessoas também me escutassem. E eles entendessem que ele estava clamando, falando com o Senhor. E ele estava transformando aquele momento em um momento especial. Assim como ele transformou este momento em um momento especial de oração, para que os discípulos pudessem nos transmitir a importância da oração. Então nós temos que orar de manhã, orar de tarde, orar de noite, orar de madrugada, mas tem que orar. Tem que buscar a presença de Deus, porque quando nós oramos, a presença de Deus, ela é sentida, nós podemos sentir aquela brisa que Deus falou lá em Gênesis, que ele soprava a brisa da manhã, em que Adão e Eva ouviram os passos de Deus. Olha, ouviram os passos de Deus. Quando Jesus orava, Jesus sentia a presença de Deus. E aqueles que estavam por perto também sentiam. Em algumas situações, talvez até visualizassem a glória de Deus de longe. Então nós temos que entender que a oração não é um instrumento de guerra. Ela tem que ser como o ar que a gente respira. Ela é muito importante, ela é mais importante que o ar que nós respiramos. Porque sem a oração, nós não vivemos. Sem o ar, alguém pode te pôr numa máquina, você fica entubado e vive. Mas sem a oração nós não conseguimos viver. Nós precisamos da presença de Deus. E a oração traz a presença do Senhor até a nossa vida. Por isso Jesus foi orar. Por isso Jesus foi buscar a presença de Deus. E ensinando aqueles discípulos: fica aí, porque eu vou orar agora. Olha, eu estou me retirando para um tempo, um período muito especial, muito importante. Eu vou estar junto do Pai e vou estar orando.
E teve depois um tempo que ele falou para os discípulos que eles iriam fazer essas coisas e mandou eles irem ensinar às pessoas o quê? Tudo o que ele fez, tudo o que ele fazia, tudo o que ele ensinou para eles. E eles tinham que ensinar também a população a orar. A importância da oração, porque a oração traz a presença de Deus. Então, quando nós não fugimos e nós oramos, nós recebemos a presença de Deus. Ah, mas eu pequei, eu fiz coisa errada. Então eu vou orar e pedir perdão na minha oração. Porque assim Jesus nos ensinou através do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. No Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar, a pedir perdão por nossos pecados. Ele não falou, olha, não entra na presença do Pai que você está em pecado. Não, muito pelo contrário. Entra na presença do Pai e pede perdão. Porque a presença de Deus vai transformar a tua vida. Nós temos que viver na presença de Deus. E tirar as coisas deste mundo da nossa vida. Porque às vezes nós deixamos as coisas deste mundo, os sentimentos, desejos, prazer, tudo que tem neste mundo, nos tirar da presença do Senhor, nos afastar da presença de Deus. Nós podemos nos afastar dos nossos sonhos, nós podemos nos afastar dos nossos desejos, das coisas que nós queremos, mas não podemos nunca nos afastar da presença de Deus. Nunca podemos querer sair e nos esconder da presença de Deus. Temos que orar para trazer a presença de Deus, para permanecer na presença de Deus. Abra agora em João 4, versículo 21. Porque além de orar, nós temos que adorar a Deus. Porque adorar sempre traz a presença de Deus. A adoração a Deus sempre vai trazer a presença do Senhor. Porque aquele que ora e se limpa, ele está pronto para adorar. Também não adianta querer ir adorar sem estar limpo. Nós temos que pedir perdão. Nós temos que nos limpar. Depois que você orou, entrou na presença do Senhor, aí você vai adorar ao Senhor. Mas em João 4, 21 e 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. É que eu pulei o 21, eu só fui do 23, é verdade. E quando nós adoramos a Deus em verdade, em espírito, com vontade, com amor, não adianta ficar lá, todo mundo naquela unção, cara, e o Levi está adorando o Senhor, lá, parecendo um bêbado lá, que não estão nem sabendo o que eu estou falando. Deus não nos ouve. Se Deus não me ouve, se Deus não ouve a minha adoração, se eu não estou adorando a Deus em espírito e em verdade, em espírito porque Deus vai ouvir o meu interior, e em verdade porque o diabo vai ouvir o que eu estou falando para Deus, e o diabo não entra nos nossos pensamentos, então só tem um jeito de ele ouvir: nós pronunciarmos e sair o som da nossa boca. Não tem jeito do diabo saber os teus pensamentos. Ele pode te induzir pensamentos, mas ele não sabe o que você está pensando. Então, nós temos que adorar ao Senhor em voz alta, para que Ele escute a nossa adoração e saiba que nós estamos adorando a Deus, porque adorar a Deus traz a presença do Senhor, porque é a confirmação de que nós estamos limpos, é a confirmação de que nós desejamos a presença de Deus. Porque Jesus estava falando, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram o Pai, são aqueles que cantam para Deus em espírito, cantam no seu interior, cantam com toda a sua vontade, com toda a sua alma e em verdade, para que todas as pessoas escutem que eles estão adorando a Deus.
E não sou eu que está falando, é Deus, é Jesus que está falando. Que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Para quê? Para estar na presença deles. Para que o Pai escute a nossa adoração e Ele esteja na nossa presença. E aí Ele nos procurou e aí Ele vai ficar conosco. Por isso nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Temos que ser os verdadeiros adoradores. Temos que dar importância à adoração. Assim como é importante a oração, Jesus quis destacar que também é importante a adoração, porque ela vem de dentro para fora, ela não vem do exterior. A adoração vem do interior daqueles que amam a Deus. É uma forma de eu expressar o meu amor por Deus. E, para nós finalizarmos, Mateus 28, 19. A palavra sempre trará a presença de Deus. Então é a oração 28, 19. Então é a oração, a adoração e a palavra do Senhor que nos leva à presença de Deus e que traz a presença do Senhor para a nossa vida. A palavra sempre trará a presença de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinai. Como eu vou ensinar? Através da palavra. Tudo que está escrito é a palavra do Senhor. E Jesus está falando: ide, vai e ensina todas as pessoas. Vai e ensina todas as coisas. Vai e ensina as pessoas a não fugirem da presença do Pai. Vai e ensina as pessoas a orar. Vai e ensina as pessoas a adorar ao Pai. Vai e ensina as pessoas a lerem a Bíblia, a estarem, a guardarem essas palavras e ensinarem outras pessoas. Vai e ensina as pessoas que a presença do Pai, ela transforma a vida de vocês. Vai e ensine. Jesus continuou falando, continuou pregando, continuou ensinando, porque Jesus era a presença do Pai durante os dias de vida dele. Então Jesus era a própria presença de Deus. Jesus era a presença do Senhor ensinando a orar. Jesus era a presença do Senhor ensinando a adorar. Jesus era a presença de Deus ensinando a palavra, a Bíblia. Apesar de não existir a Bíblia assim escrita, Jesus era a própria presença de Deus ensinando até os fariseus a palavra de Deus. Por isso nós temos que adorar ao Senhor. Por isso nós temos que buscar a presença de Deus. Valorizar a presença de Deus através da adoração. Valorizar a presença de Deus através da oração. Valorizar a presença de Deus através da palavra, da Bíblia, dos ensinamentos do Senhor. Valorizar a presença de Deus. Porque quando Jesus chegou naquele lugar, lá depois que Lázaro estava morto, todo mundo falou: poxa, Jesus, se você estivesse aqui, se Deus estivesse aqui, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se você estivesse aqui, talvez Lázaro nem estivesse doente. Jesus, se você estivesse aqui... Mas peraí, eu estou aqui. Qual é a diferença de eu fazer um milagre quando Lázaro estava vivo e um milagre quando Lázaro está morto? Se você crê em mim quando Lázaro estava vivo, por que você não crê em mim agora que Lázaro está morto?
Eu estou aqui, a presença de Deus está aqui. Vocês não podem sentir a presença de Deus? Vocês não podem orar para sentir a presença de Deus? Vocês não podem adorar para sentir a presença de Deus? Quer dizer que diante da dificuldade não tem mais a presença de Deus? Quer dizer que diante da dureza não tem a presença de Deus? Quer dizer que diante da morte não tem mais a presença de Deus? A presença de Deus só está quando tem alguma situação que pode ser resolvida humana, quando tem alguma esperança humana. Ou a presença de Deus tem que estar em todos os momentos, tanto na vida como na morte. Eu tenho que ter a presença de Deus em todos os momentos. E Jesus estava falando para aquelas pessoas: gente, vocês tinham que estar adorando, vocês tinham que estar orando, vocês tinham que estar falando da palavra agora. Porque eu sou a presença de Deus. E Lázaro está só dormindo, ele vai sair dali, tira a pedra. E ainda vão discutir com Jesus. Ô Jesus, mas já está cheirando mal, você vai tirar a pedra, ninguém vai conseguir ficar aqui, vai todo mundo morrer do fedor que vai sair lá de dentro. Tira a pedra, gente. Tira a pedra. Ou vocês creem ou vocês não creem. Vocês não acreditam na presença de Deus? Não tem a presença de Deus aqui? Vocês não vão parar de reclamar, vocês não vão parar de pensar na esperança humana, vocês não vão parar de se lamentar para começar a orar, para começar a adorar, para começar a sentir que a presença de Deus está nesse lugar, que eu represento a presença de Deus, que eu sou o Filho de Deus. Até o momento que a Marta falou: eu creio. Se você crê, então tira a pedra. Aí eles tiraram a pedra e Lázaro saiu de lá de dentro, porque a presença de Deus estava naquele lugar, porque Jesus trouxe a presença de Deus através da oração. E nós vamos manter a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos de manter a presença de Deus na nossa vida, através da nossa adoração, através da nossa oração, através da nossa pregação, de falarmos, de compartilharmos, de ensinarmos as pessoas que Deus é Deus e Ele está presente em todos os lugares. A pessoa pode não estar enxergando, mas Deus está lá presente. A pessoa pode estar morrendo, pode até morrer e até para o inferno, mas Deus está lá, só esperando ela estender a mão para Ele segurar nas mãos dela e tirar ela do inferno. Algumas não estendem a mão e vão para o inferno, mas Deus está lá do lado dela esperando, só esperando uma adoração, só esperando uma oração. Deus está lá. A presença de Deus está em todo lugar. Deus está presente até no centro de Macumba, esperando as pessoas saírem, largarem os demônios e entregarem a vida nas mãos dele. Então a presença de Deus está em todos os lugares e nós vamos viver a presença de Deus e mantenha a presença de Deus na tua vida. Mantenha a presença de Deus se movendo, se manifestando na tua vida, para que você tenha vida e vida eterna. Amém? Vamos orar, vamos adorar o Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, mantenha a tua presença na nossa vida, Pai. Nós desejamos, Senhor, sentir todos os dias, em todos os instantes, a tua presença. Assim, meu Deus, como Lázaro sentiu a tua presença, Pai, ao sair daquele túmulo vivo, porque a tua presença começou a transformar, retirou a morte, transformou a morte em vida, Pai. A tua presença retirou a podridão da carne que já estava podre, Senhor, e transformou em vida, Pai. Tira toda a podridão, Senhor, da nossa alma, toda a incredulidade da nossa alma, Senhor, para que nós possamos, Deus, ter vida, Senhor, e vida eterna, e vida em abundância na tua presença. Que a tua presença, Senhor, esteja, Senhor, nos tocando.
que nós possamos sentir, Pai, a Tua presença, ouvir os Teus passos ao nosso lado, como Adão e Eva ouviam os Teus passos ao lado deles, Senhor. Sentir a brisa, o soprar da brisa do dia, Senhor, como o Senhor sopra a brisa, Pai, como o Senhor soprou a brisa naquele paraíso, sopra a brisa para nós sentirmos, Deus. Ouve a nossa oração, Senhor, como o Senhor sempre ouviu a oração do Filho Jesus, meu Pai. Ouve a nossa adoração, Pai, porque nós te adoramos em espírito, Deus, mas nós te adoramos em verdade, Senhor, porque nós falamos com a nossa voz para que todos escutem, para que o inferno inteiro escute e saiba que a nossa vida é Tua, Deus, e é em nome de Jesus, e é através do nome de Jesus, e é através do nosso Senhor Jesus, Pai, que nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Deus. Recebe, Pai, em nome de Jesus, a nossa adoração. Nós queremos Te adorar todos os dias. Nós queremos estar na Tua presença e orar todos os dias, todos os instantes, Pai. Em nome de Jesus. E nós desejamos, Pai, e nós nos comprometemos, Deus, a ensinar a Tua palavra, a ensinar, Senhor, as pessoas a orar, a ensinar, Senhor, a importância da oração, a ensinarmos a importância da adoração. Deus, nós vamos viver segundo a Tua presença, não é só segundo a Tua vontade, mas segundo a Tua presença. Nós vamos caminhar segundo a Tua presença, nós vamos, Senhor, cantar, adorar, pular, viver segundo a Tua presença em nossa vida, segundo a Tua presença em nossa família, segundo a Tua presença, Pai, em nossa igreja, no ministério, em todos os lugares. Nós viveremos, Senhor, porque nós Te adoramos e nós nos entregamos, Pai. Recebe-nos no Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Recebe a nossa adoração. Deus, nos faz sentir a Tua presença, Pai. Nos faz sentir a Tua presença, Senhor. Nos faz sentir a Tua presença, Deus. Porque a Tua presença, Pai, nos enche. A Tua presença nos toca, Pai. A Tua presença, Senhor, enche. Enche-nos, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, e esta adoração, Pai, nos faça sentir a Tua glória, Senhor. Oh, sente a Tua glória, aquele que sente a Tua presença, Pai. Sente a Tua glória, Senhor. Que a Tua presença esteja tocando a vida de cada filho, Pai. Enche o Teu povo com a Tua presença, Pai. Que seja uma semana, Pai, aonde as vitórias, Senhor. Seja uma semana, meu Deus, aonde as enfermidades caiam por terra. Que seja uma semana, meu Pai, aonde a justiça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Aonde a Tua presença, Pai, seja sentida por cada filho. Aonde a Tua presença seja ouvida através dos Teus passos, Pai, ao nosso lado, Deus. Assim como Adão e Eva ouviram os Teus passos, porque o Senhor estava presente no paraíso. Que nós possamos ouvir os Teus passos ao nosso lado, porque a Tua presença está ao nosso lado, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em todos os lugares aonde formos. Que ouçamos os Teus passos, porque é sinal de que a Tua presença está ao nosso lado. Muito obrigado, Pai. Recebe, Deus, a nossa vida, o nosso culto, o nosso dia, Senhor, a nossa família, tudo que somos, tudo que temos, recebe. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.